Olá, galera, boa noite para todos. Iniciando aí mais uma aula de matemática. Iremos aqui retomar o assunto de plano cartesiano, que é uma continuidade do assunto que já foi estudado anteriormente por vocês, tá? Eu aconselho que leiam primeiro o material e depois visualize esse vídeo, que fica bem mais fácil de entender, tá? Inicialmente, ele traz aqui um apanhado histórico, dizendo o que é o plano cartesiano, por que recebe esse nome, né? Enfim. Na verdade, as primeiras ideias, né, sobre pontos no plano apareceu na obra dessa pessoa aqui, Apolônio de Perga, há muito tempo atrás, de 300 a 200 anos antes de Cristo, né? Mas, na realidade, esse estudo foi intensificado cerca de 1800 anos depois, por essa pessoa aqui, que ele é um filósofo e matemático, que teve ele desenvolveu muitas coisas aí para matemática, ele foi muito importante, tá? Ele teve muita contribuição. O René Descartes, tá? Próxima página. E por isso que esse nome, né, se chama gráfico cartesiano. Na verdade, foi em homenagem a ele. Dado aos gráficos construídos dessa forma, na realidade foi uma homenagem. Da mesma maneira que os números reais podem ser representados por pontos na reta, pares ordenados de números reais podem ser representados em um plano denominado plano cartesiano. Como assim? Vou fazer aqui um exemplo. Vocês já tinham estudado que isso aqui é a nossa reta numérica, né? Eu vou colocar aqui bem no meio 0, certo? Aqui eu vou colocar os naturais positivos e assim por diante. E desse outro lado, os naturais negativos, certo? E assim por diante. Isso aqui é a nossa reta numérica. Não riem da minha reta, sei que está feia, tá? Mas teremos um outro assunto que vai ser bem bacana também, que estudamos nessa parte, que é isso aqui, par ordenado. O que seria, gente, um par ordenado? Quando a gente fala de par, significa ele que tem dois elementos, né? Então, por exemplo, eu tenho isso aqui, 2 e 3. Isso aqui é um par ordenado? Sim, é um par ordenado. Esse 2 aqui está relacionado ao eixo X e esse número 3 está relacionado ao eixo Y, tá? Em todos os exercícios que nós iremos fazer, sempre o primeiro número vai referir ao eixo X? Sim, tá, gente? Sempre vai se referir ao eixo X. E sempre esse segundo número vai se referir ao eixo Y. Mas, professora, o que é eixo X? O que é eixo Y? Esses dois eixos, gente, faz parte do nosso plano cartesiano, tá? Que também tem esse nome de sistema de coordenadas cartesianas. Elas são formadas por dois eixos perpendiculares. Só a nível de curiosidade, sempre quando vocês observarem essa palavra perpendicular, significa que são retas que se cruzam. Aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y e elas se cruzam, por isso que eu chamo aqui de eixo perpendicular, tá? Uma horizontal, que é essa aqui, que é o nosso eixo X, e outra vertical, que é essa aqui, inteirinha, que é o nosso eixo Y, tá? Então, o nosso plano cartesiano ele é constituído de dois eixos, o X e o Y. Na horizontal é o X e na vertical é o Y. A primeira coisa que vocês têm que já que ter bem ideia do que é cada um, quem é o X, quem é o Y. O X é na horizontal e o Y é na vertical, tá? Só que tanto o eixo X quanto o eixo Y, eles têm um nome específico aí, tá? Esse eixo aqui que vocês já aprenderam, que é a parte horizontal, que se chama X, nos exercícios nem sempre vai estar trazendo o eixo X. Eles, às vezes, vão estar com essa palavrinha aqui, ó, gente, abscissa, tá? Então, sempre quando vocês ouvirem essa palavra, ou verem, né,
lerem em algum exercício essa palavra abscissa, significa que ele está se referindo ao eixo X, que é o nosso eixo que está na horizontal. Esse eixo aqui, que é o nosso eixo vertical, né, que está em pé, que nem é certo falar isso, mas só para vocês lembrarem. O que está em pé é o eixo Y, ele também tem um nome específico, que se chama ordenada, certo? Então, aqui eu tenho o eixo das abscissas e aqui eu tenho o eixo das ordenadas, tudo bem? As coordenadas cartesianas são representadas pelos pares ordenados x e y. Em razão dessa ordem, devemos localizar o ponto observando primeiramente o eixo x e posteriormente o eixo y. É aquele exemplo, aquele pequeno exemplo que eu tinha dado aqui para vocês inicialmente, ó, do 2 e do 3. O 2 se refere ao eixo x, que é esse eixo da horizontal, e esse 3 é o eixo y, que é o eixo da vertical. Tudo bem? Então, aqui tá mostrando para vocês, agora em relação às quadrantes, certo? No nosso plano cartesiano, existem quantos quadrantes? Existem 4. Sempre tá aqui do sentido anti-horário, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Sempre vão ser só esse daí? Sim, gente, não existe menos que isso e não existe mais que isso. São exatamente 4 quadrantes, tudo bem? Só quero que vocês observem uma coisa, que, por exemplo, eu tinha dado esse exemplo aqui para vocês, 2 e 3, e eu quero que vocês coloquem esse número aqui no nosso plano cartesiano. Como é que eu colocaria isso daí no plano cartesiano? Eu vou tentar, né, desenhar aqui o plano cartesiano, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, certo? Então, aqui é meu eixo X e aqui o Y, certo? Além desses pontos, eu vou colocar esse aqui. Menos 4 e 1, 3 e 3, vou colocar um negativo bem aqui, 3 e menos 3, tá? E o outro, os dois negativos, menos 2 e menos 3, certo? Vou usar esses 3 exemplos e colocar eles aqui dentro do plano cartesiano, tudo bem? Então, primeiro, quando vocês observam esse plano cartesiano, gente, você sabe que essa reta inteirinha é o eixo X. Só que nesse eixo X, nós temos a parte dos números positivos e temos a parte dos números negativos. Uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que eu falei que isso daqui são retas que são perpendiculares, que elas se cruzam. Nesse ponto de encontro aqui tem um nome específico, tá, gente? Que se chama origem, tá? Então, aqui no meio, que é o encontro das duas retas, se chama origem. Da origem para cá, o eixo X, ele é positivo. Da origem para lá, o eixo X é negativo. Então, ó, o eixo X é isso aqui inteirinho. Do meio para cá são os números positivos e do meio para cá são os números negativos. Essa outra reta aqui, vertical inteirinha, que eixo que é? O eixo Y. Da origem para cima, são os números positivos. Da origem para baixo, são os números negativos. Entenderam? Se você não entendeu, volta esse vídeo aqui só um pouquinho para você entender de novo, até sanar todas as dúvidas, tá? Então, aqui, o meu primeiro par ordenado, o primeiro ponto que eu quero colocar no nosso plano cartesiano é esse par, 2 e 3. O 2 e o 3 está positivo, não tá? O 2 se refere ao eixo X. Então, eu vou contar aqui, ó. O ideal é que vocês usem régua, tá? Então, aqui é o número 1 e bem aqui está o meu númerozinho 2, tá? No eixo X, positivo é da origem para cá, eu encontrei meu número 2. Agora, eu vou observar aonde está o 3 no eixo Y.
esse 3 aqui não tá positivo, então ele vai ser para cima ou ele vai ser para baixo? Ele vai ser para cima, tudo bem? Então, aqui eu tenho o número 1, 2 e 3. Você já identificou os dois na onde que estão? Sim, já identificamos. Agora, vocês vão fazer isso aqui, gente, pontilhado. Vai erguer pra cá, pontilhado. Outra reta pontilhada. No encontro delas, você vai marcar um ponto, certo? Então, eu já identifiquei meu par ordenado aí. O próximo ponto que eu quero marcar é esse aqui, menos 4 e 1. Esse menos 4 se refere ao eixo X e o 1 se refere ao eixo Y. Então, ó, vamos lá no nosso X. O X é essa reta inteira. Só que o X, ele é positivo da origem para cá ou da origem para lá? Eu quero saber a parte negativa, tá? É da origem para lá. Então, eu quero identificar onde está o menos 4. Então, eu vou fazer aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, e o menos 4 está mais ou menos bem aqui. Identifiquei o menos 4. E o outro número, ele é 1, do eixo Y. 1 é positivo, então ele tá para cima. Só que 1 tá bem aqui. Já fizemos, né? Já tinha marcado. Então, aqui eu vou fazer meu pontilhado. Tá? Fiz o meu pontilhado. No encontro delas, eu marco uma bolinha. Tudo bem? O nosso terceiro ponto para ser marcado, o X vale 3 e o Y vale menos 3, tá? O X, ele é positivo, então ele está desse lado de cá. Se aqui tá o 2, o 3 está mais ou menos aqui, tudo bem? Agora, eu tenho que marcar esse menos 3 aqui, só que o menos 3, ele está negativo. Ele vai ser para cima ou ele vai ser para baixo? Ele vai ser para baixo, isso mesmo. Então, menos 1, menos 2 e menos 3. Certo? Então, vou fazer a mesma coisa. Eu vou ligar aqui, fazer uma retinha pontilhada, outra retinha pontilhada. E no encontro delas eu marco minha bolinha. Tudo bem? Lembrando que se você não entendeu alguma coisa, volte o vídeo aí para que você compreenda e pode me perguntar. E o último exemplo, os dois elementos aqui do nosso par ordenado, ele é negativo, tanto do X quanto do Y, tá? Então, o que teremos aqui? O nosso X vale menos 2, então ele está desse lado de cá. Menos 1 tá aqui e o menos 2 está bem aqui. Esse menos 2 eu tenho que ligar com quem? Com o menos 3, que é do eixo Y. O menos 3 do eixo Y já temos aqui. Então, vamos fazer a nossa reta pontilhada. E no encontro delas, marca a nossa bolinha. Certo? Então, essa aqui é a explicação do par ordenado. Somente isso que iremos fazer aqui na aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido bem. Qualquer coisa, pergunte.